Mas a coisa mais interessante, eu acho mais interessante, depois que você organizou tudo, a gente está fazendo, né? Então, o que é categoria está registrada como um fator, o que é variável escalar está registrada como uma variável numérica, as variáveis estão com nomes adequados, elas têm rótulos, então tá tudo bonitinho. É assim que a gente deixa a data frame para você começar a fazer sua análise, certo? Tudo que a gente está fazendo aqui é a limpeza do data frame, é organizar. Você pegou os dados, baixou lá do Google Forms, certo? Você baixou a planilha, importou essa planilha, vou ensinar vocês como é que importa o Excel aqui já já. Fez isso, você tem que tomar esses cuidados. Tem que ver como é que está codificado, como é que, né, os fatores são esses mesmos, eu tenho que recodificar os fatores, as variáveis numéricas estão representadas como numéricas mesmo, né? Nada virou caractere, às vezes apareceu lá por algum erro, sei lá, desalinhamento planetário, tem um caractere no meio de uma sequência que é toda numérica, e isso vai transformar a sua sequência numérica em um caractere. Então, assim, isso é um problema. Você tem que resolver esses problemas. Quando está tudo organizado, limpo, bonito, você pode, com um comando, gente, é muito ridículo de fácil, com um comando você produz uma quantidade absurda de informação. Então agora com um comando, a gente vai gerar mais informação do que aparece em vários estudos que se dizem quantitativos por aí, certo? A gente vai gerar estatísticas descritivas de cada uma das variáveis. E como que a gente faz? A gente vai usar o comando describe da biblioteca HMISC, certo? E esse aqui, ó. Eu quero que ele descreva o data frame education. Como ele está todo codificado bonitinho, como a gente arrumou ele, eu dou um play ali, mando executar o chunk e aparecem todas as estatísticas descritivas do meu data frame. Vamos lê-las com um pouco de atenção. Primeiro, data frame se chama education, ele tem 6 variáveis e 50 observações. A primeira variável se chama estado. O que ela significa? A sigla do estado da Federação Estadunidense. Existem 50 ocorrências, nenhum dado faltando, 50 valores distintos. E ele tem um ordenamento que não tem a ver com... que é por ordem alfabética, na verdade, né? Então, os mais baixos são AK, AL, AR e os últimos são esses rapazes com W. Região. É a macro-região ao qual o estado pertence. Existem 50 observações, nenhum dado faltando, 4 valores distintos. Aí ele vai fazer uma tabela de frequência, né, dessas regiões. Então, assim, você tem 9 estados na região Nordeste, que corresponde a 18% da Federação Estadunidense. Você tem 12 unidades da Federação na região Centro-Norte, que corresponde a 24% da Federação. Na região Sul, você tem 16 estados, que correspondem a 32%. Na região Oeste, 13 estados, que correspondem a 26% dos estados. Residentes. Então aqui, reside é o nome da variável, residentes por 1000 nas áreas urbanas em 1970. Aí ele vai fazer várias contas. Ele vai falar de novo, ó, 50 observações, nenhum dado faltando, 49 distintos. Quer dizer que tem 2 aqui que estão repetidos, né? A média de residentes na década de 70, calculando a média por estados, né? É de 657,8 mil, certo? Então a gente está... é isso. Então são 657,8 mil. Tira o ponto 8. Por exemplo, 657 mil, aproximadamente, é a média de residentes por unidade da federação naquele momento. E aqui você tem uma distribuição por quantil, né? Então, assim, os 5% mais baixo estão batendo 443 mil habitantes. E os mais populosos, os mais povoados, né, as unidades da federação mais povoadas, elas têm 832 mil habitantes. Então dá para você ter uma ideia de que essa média de 657 mil tem um espalhamento que vai de 440 e poucos até 830. Então não tem muita... Parece que não tem muita... Parece comparado pelo menos com o nosso país, eu acho, a população está distribuída de maneira mais ou menos uniforme, ou de maneira menos desigual entre as unidades da federação, certo? É isso. Então, esse é o tipo de informação que você consegue extrair olhando com um comando, né? E a gente gasta mais tempo fazendo o que a gente tem que fazer, que é interpretando, né? É a interpretação dos dados que é mais importante, certo?
Então, às vezes a gente vai gastar muita energia para aprender a programar e vai porque é uma coisa nova. Mas o que deve nos dar mais trabalho é a interpretação e a atribuição de sentido aos números, certo? Então, vamos lá. Então, aqui você tem essas mesmas estatísticas descritivas, com média e distribuição por quantis, né? Os primeiros 5%, 10%, 25%, os últimos 90%. E te permite ter uma ideia de como que essas variáveis escalares elas estão distribuídas, né? Como que ela está espalhada. Você olha para a média, mas você também sabe como que está o espalhamento dessas variáveis escalares. Isso só é possível fazer desse jeito porque você garantiu que, antes de executar aquela função, todas as variáveis que devem ser interpretadas como escalares estavam representadas como variáveis numéricas, sejam elas inteiras ou double. E todas as variáveis categóricas estavam representadas como fatores, certo? Se você faz isso, você consegue ser feliz.